Provérbios 3, versos de 5 até 6. Texto sagrado diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra reta, palavra viva, palavra eficaz, palavra que de fato fala às nossas almas e aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tu se fazes presente em meio à tua igreja reunida aqui nessa manhã. Por isso, Senhor, te agradecemos, te engrandecemos e pedimos que o Senhor se revele aos nossos corações de acordo com a sua vontade. É assim que o fazemos, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Queridos, há alguns anos atrás, um autor evangélico chamado John Piper, ele escreve um livro chamado Não Jogue a Sua Vida Fora. Interessante essa expressão, não jogue a tua vida fora. Porque você pode fazer isso de duas maneiras. Uma pessoa pode jogar a sua vida fora quando simplesmente essa pessoa tira a sua própria vida. E isso, eu costumo dizer que é preciso muita coragem para fazer algo assim. Não é uma crítica, é só para dizer que para tirar a própria vida, você precisa ser mais corajoso do que você de fato se imagina ser. Mas existe uma outra maneira que você pode fazer isso. É quando você simplesmente não vive. Então eu posso dizer que eu jogo a minha vida fora quando eu falo assim: eu não quero viver. Mas eu posso dizer também que eu jogo a minha vida fora quando eu digo eu quero morrer. Estranho, nossa, estranho essa expressão, estranho essa realidade. E de fato é. Por quê? Porque a partir do pressuposto da existência, todo mundo existe. E isso é um fato. Mas a partir da percepção de vivenciarmos essa vida bela, única e breve que Deus nos concede, eu posso dizer que tem muita gente simplesmente existindo. E aí existir qualquer um consegue. Mas viver é uma outra história. Um biomédico chamado Alan Sachs, ele diz que a morte é mais universal do que a vida. Por quê? Porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo morre, mas alguns não descobriram a beleza de viver de fato aquilo que o Senhor nos concede. Quando eu olho para o texto, eu sou levado a uma frase de Fernando Pessoa. Não sou um conhecedor de Fernando Pessoa. E eu achava que essa frase era um ditado popular como tantos outros, até que eu descubro que é uma frase de um poema de Fernando Pessoa, quando ele vai dizer assim: navegar é preciso. Interessante que pesquisando sobre essa frase, ela é uma frase do latim, né? Quem sabe latim, por favor, não jogue pedra em mim, porque eu vou tentar falar a frase em latim, que diz: navigare necesse, vivere non est necesse. Ou navegar é preciso, viver não é preciso. E parece uma frase estranha, porque absolutamente nós discordamos da segunda parte. É porque essa fala desconectada da sua história, de fato ela é uma fala que nós vamos discordar dela. Porque ela é uma frase de um general romano chamado Pompeu, que viveu entre 106 e 48 a.C., e ele teria dito essa frase aos seus marinheiros para que partissem para Roma. O único problema é que havia uma grande tempestade se formando. Então, na concepção daquele general, eles deveriam chegar a Roma. Navegar era preciso, ainda que morressem. Eles não poderiam chegar à história
ao imperador que eles sequer partiram. Eles tinham que ir a despeito do risco que eles corriam de morrer. Então, em 1914, Fernando Pessoa retoma essa frase e coloca ela em um dos seus poemas, chamado Navegar é Preciso. Queridos, nessa manhã, a partir dessas premissas, eu gostaria de comentar com vocês sobre o livro, ou melhor, usando o tema do livro de John Piper. Não jogue a sua vida fora. É um livro interessante. Vale a leitura? Vale a leitura. Mas não tão famoso quanto Fernando Pessoa, dois autores escrevem um outro livro com um tema muito sugestivo, que era Um Mês para Viver. E o subtítulo era: o que você faria se você fosse ao médico, recebesse um diagnóstico de que você teria somente 30 dias de vida. Você já pensou numa hipótese como essa? Não, né? Ninguém pensa. Porque a gente não imagina que vai ao médico para um exame de rotina e vai receber um veredito desse. A história do livro se baseia basicamente nisso. É um livro que deve o pessoal encontrar pela internet. É uma leitura leve, vale a leitura, mas interessante é esse pressuposto. Se eu tenho uma única vida, e essa vida é bela, e essa vida é única, e essa vida é breve, o que e como eu estou vivenciando e vivendo essa vida? Aqui nós temos todos os públicos, nós temos todas as faixas etárias. Alguns podem dizer: pastor, eu nem preciso pensar mais nisso, eu já estou numa reta final. Outros estão dizendo: não, eu tenho coisa mais importante, porque eu estou aqui no ápice da minha história. Outros vão dizer: não, nem vou pensar, porque eu vou acabar me deprimindo se eu tiver que pensar num negócio desse. E outros é que não pensa mesmo, que acha que são Highlanders, né, imortais, né? Quem lembra da história passou recibo, que é coisa de mais de 40 anos. Então você olha para esse texto de Provérbios, esse texto é um convite. Ele é um convite porque ele é essencial para nós descobrirmos duas coisas muito importantes, para que nós, de modo algum, venhamos a jogar as nossas vidas fora, ou venhamos a desperdiçar isso que é tão precioso para cada um de nós. Então eu retomo a fala inicial de Pompeu, utilizada por Fernando Pessoa, quando diz: navegar é preciso? Sim, navegar é preciso, mas navegar com Deus é essencial. Porque nessa nau chamada vida, eu não posso simplesmente adentrar o mar aberto que é ela. Obviamente, você pode colocar até um barco na água. Você pode até entrar no barco. Pode até dar algumas remadas. Mas você vai naufragar. Porque você não conhece o mar. Porque você é um marinheiro de primeira viagem. Porque você é uma pessoa que não tem as habilidades. Ah, eu tenho um GPS. Um GPS nas mãos do inexperiente é a mesma coisa que nada. Você não conhece as pedras. Você não conhece os rochedos, você não conhece as marés. Então você vai naufragar talvez aí a 100 metros, ou menos. Essa é a vida. E é para essa vida que eu e você precisamos convidar, ou melhor, pedir, implorar que Deus seja o capitão da nau. Porque aí nós vamos lembrar da musiquinha da escola bíblica dominical. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não é verdade? Isso bem cantado é ótimo. Nem vou tentar cantar para não assustar vocês. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Cantamos isso a nossa infância inteira. E quem não cantou vai cantar ainda, fique tranquilo. E aí diz: e passa o temporal. E passa o temporal. Mas é mais do que isso. Com Cristo no barco, nós vamos descobrir duas coisas muito importantes que tanto eu quanto você precisamos ter. Com Cristo no barco, nós descobrimos a direção e o propósito das nossas vidas.
E aí, a partir do momento que você descobre direção e propósito para a sua vida, você não vai jogar a sua vida fora. Você não vai desperdiçar a sua vida. E você terá a condição de responder algumas perguntas. Por exemplo, qual a contribuição única que você, como indivíduo, ou vocês, como igreja, podem oferecer ao mundo que os cerca? E antes que você diga, não pastor, eu não sou um influencer ou uma influencer. Você não precisa ser um influencer ou uma influencer. E graças a Deus se você não for. Não, eu não sou uma pessoa financeiramente abastada. E isso não depende de ser uma pessoa financeiramente abastada. Pastor, eu não sou um erudito, eu não sou a pessoa mais estudada. Isso independe de você ser uma pessoa estudada. Porque um prato de comida para quem tem fome, não precisa de PhD. Um copo d'água para quem tem sede. Carinho para quem está necessitado. Uma visita para quem está acamado. Desde quando isso precisa de todos esses pré-requisitos? Ou para ser sal e luz no meio de um mundo tão perdido, eu preciso, de alguma maneira, ao buscar direção e propósito, eu vou me conectar com uma fala que os coaches modernos gostam muito. E eles dizem, porque você tem uma vocação para ser vencedor. Eu acho ótima essa parte, né? O pessoal vende um peixe como poucos. Eu gostaria de ter essa capacidade, mas eu não tenho. Mas não critico quem tem, porque se é a profissão... Eu não gosto de pastor coach, mas os coaches que querem ganhar a vida deles, fiquem à vontade. Mas ele está tentando vender alguma coisa para você. Mas o que ele não sabe, como a maioria dos coaches não sabem, é que não existe nada novo debaixo do sol e nem debaixo do céu. O que eles dizem, você tem uma vocação para ser vencedor, nada mais é para nós do que a doutrina da vocação, que conhecemos tão bem. E quando eu conheço a doutrina da vocação, eu consigo responder qual a contribuição única que eu posso oferecer, de um prato de comida a um copo d'água, de uma habilidade que eu tenho para ensinar as pessoas e tantas outras coisas que surgem diante de mim. Essa resposta me conecta a essa doutrina que está muito clara em Jeremias capítulo 1, verso de número 5, quando o texto diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. O texto só está dizendo algo muito simples para nós, irmãos e irmãs. Deus chama cada pessoa para um propósito específico. Sim, há a vontade geral de Deus. Sim, há a vontade salvífica de Deus. Sim, mas Deus tem uma missão única e exclusiva para cada um de nós. Pode até ser parecida com a dos outros, mas você conseguirá executar de uma maneira diferente. Eu olho para isso e eu não consigo fugir de Efésios 2:10, que diz assim, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se por um lado, Deus chama cada pessoa para um propósito específico, por outro lado, o propósito específico, Ele que preparou para que nós andássemos, Ele que preparou para que nós realizássemos, Ele que nos chamou para que fizéssemos. Você e eu não somos chamados para um voo solo. Vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não vale aqui. Porque o soberano é Deus. É Ele que determina até o que você e eu vamos fazer. Se você quer um voo solo, desconfio que você está seguindo ao Deus errado. Então eu chego a Jeremias 29:11, quando Jeremias vai ouvindo do Senhor a seguinte fala, pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Deus que diz que nós temos um propósito específico de vida, o Deus que preparou obras para que nós andássemos nela, agora é o Deus que nos mostra que os seus planos para nós são infinitamente superiores, são infinitamente melhores. Nós somos pessoas que sonhamos muitas coisas para os nossos filhos, não é verdade? Todo pai e toda mãe tem sonho para os seus filhos. Deixa eu contar uma história de um filho
que realizou o sonho de um pai e de uma mãe. Era uma família muito nobre, era uma família todos eram advogados, todos. Do avô, era uma dinastia de advogados. E o pai chega e diz, aquele pai patriarca, assim, você vai ser advogado, meu filho. Ele fala assim, mas pai, eu não quero ser advogado, eu quero ser uma outra profissão. Não, na nossa família todo mundo é advogado e você vai ser advogado. Filho obediente. Fala, tá bom, meu pai. Ele vai, faz o vestibular, passa, se inscreve, estuda os 4 ou 5 anos, cola grau. Quando ele cola grau, o pai orgulhoso dá um abraço nele, ele dá um abraço no pai e fala assim, meu pai, me dê a sua mão aqui. Aí o pai dá a mão para ele, ele pega o diploma e coloca e diz, é seu. Agora eu vou fazer outro vestibular, eu vou lutar para fazer outra coisa, porque primeiro eu realizei o seu sonho, esse era o seu sonho, não era? O senhor queria que eu me formasse, certo? Aí a história é outra, aí até botar na cabeça do moleque que ele tinha que exercer advocacia, eram outros 500. Mas ele fez o que o pai queria. Por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes nós chegamos para Deus com planos perfeitos. Nós chegamos para Deus com ideias exatas. Mas quando nós colocamos o nosso plano diante dos planos de Deus, a única coisa que eu descubro é que o meu plano é uma caricatura muito ruim. Diante do plano perfeito, que é o plano de Deus para mim e para você. Diante da vontade de Deus para mim e para você. Não há nenhum problema em você sonhar, não há nenhum problema em você querer. Você só precisa perguntar para aquele que tem o plano melhor, se é o plano dele. Oh, queridos, não importa se você que está aqui nessa manhã, ou você que está nos ouvindo, é uma pessoa muito simples ou uma pessoa muito nobre. Se você é um crente em Jesus, você está nivelado pelo mesmo padrão e pela mesma régua. Você não tem direito sobre a sua vida. A gente odeia ouvir isso, mas é verdade. Você é doulos. Doulos é escravo. Escravo não tem querer. Escravo só tem que perguntar ao seu Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida, meu Senhor? Pastor, eu discordo de você, fica à vontade para discordar, meu querido. Inclusive, você está discordando do próprio Deus da palavra, porque é a palavra dele que diz isso, eu só estou reverberando. Mas eu olho para isso e surge uma perguntinha de $1 milhão. E a pergunta de $1 milhão é essa: por que nem eu, nem você, às vezes, conseguimos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Considerando que não existe nenhum segredo, considerando que Deus não sonega a verdade, considerando que Ele tem prazer em dizê-la, por que então que eu não consigo, às vezes? Nessa manhã nós temos 4 grupos aqui nessa igreja. Primeiro grupo, o grupo dos que não querem saber. Como, pastor? Isso é impossível? É não. É mais possível do que você imagina. Tem pessoas que não querem saber. Isso é um ímpio, pastor? É não. O que eu conheço de crente que não quer saber a vontade de Deus? O que eu conheço de crente que quer que a sua vontade prevaleça? Olhe o seu entorno, olhe para a sua vida. Quantas vezes você chegou diante de Deus, não para perguntar a vontade dele, mas para comunicar algo que você já tinha feito, esperando que ele chancelasse? Esse é o primeiro grupo. Mas eu tenho um segundo grupo. O segundo grupo dessa manhã é o grupo que tem medo de saber. É o grupo que tem medo de perguntar. Quando eu queria fazer alguma coisa, eu chegava para o meu pai e falava assim: pai, eu posso ir em tal lugar? Ele falava assim: pede para tua mãe. Todo mundo sabe o que significa, né? Não ia. Não ia mesmo. Porque eu já tinha medo da resposta da minha mãe, eu nem perguntava, porque eu sabia que, via de regra, ela ia negar. Mas essa era a minha mãe, não era Deus. Eu não posso chegar para Deus como aquele adolescente que apaixonou no retiro de carnaval e chega para orar pela abençoadinha e fala: Senhor Jesus, eu queria muito que o Senhor fizesse a sua vontade na minha vida emocional, desde que fosse a fulana de tal.
Não dá. Eu tenho medo de perguntar, porque eu não confio suficientemente que a vontade de Deus não falha. Então eu acho que o meu plano é melhor. Então eu tenho dois grupos. Um que não quer e um que tem medo de perguntar. Mas eu tenho um terceiro grupo, e para apresentar esse terceiro grupo, vou contar uma história para vocês. Existe uma liga de basquete chamada NBA, que quem gosta de basquete aqui já assistiu ou a gente já ouviu falar. Existem dois jogadores que já são aposentados, um chama-se Shaquille O'Neal, o famoso Shaq, e o outro chama-se Yao Ming, um chinês e um americano, um branco e um negro. Dois caras enormes, jogaram muito bem. Shaq jogou muito melhor que Yao. Mas o Shaq se tornou amigo. E o americano, toda vez que um jogador se aposenta, e se ele for um jogador muito bom, ele aposenta a camisa. Então estava acontecendo a aposentadoria da camisa do Yao. Quem foi chamado para falar? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal muito bem humorado falando. E aí ele começa dizendo assim, o Yao é um grande amigo. Yao é um cara legal. E aí ele vai falando, e a plateia já está rindo de alguma coisa. E ele fala assim, eu preciso contar uma história para vocês que eu tive com o Yao. Quando o Yao chega da China para treinar conosco, eu não falava com o Yao. Mas eu não falava com o Yao porque eu achava que o Yao só falava chinês. E eu também só achava que o Yao só entendia chinês. E eu nem entendia chinês e nem falava chinês. Então eu não falava com o Yao. Um belo dia, no meio de um treino, de uma das nossas atividades, eu virei para o Yao e falei assim, eu falei lá umas frases em inglês para o Yao, e o Yao olhou para mim e disse, yes, brother. Nisso eu parei. Eu parei e falei assim, Yao? Ele, yes. Agora eu falei português, que meu inglês é horroroso. Do you speak English? Yes. Aí ele fala, e como é que eu não sabia que você falava inglês, Yao? Aí o Yao fala, Shaq, você nunca me perguntou se eu falava inglês. A história é real, talvez os meninos já viram essa história na internet. Um grupo tem medo, um grupo não quer, o outro tem medo e o outro não pergunta. Sequer pergunta. E aí a gente começa a reclamar de Deus. Ai, Deus não me ama. Deus não falou comigo. Ai, mas por que Deus não revelou a sua vontade? E como Deus tem um senso de humor muito apurado, eu acho que ele fica no céu, no alto sublime trono, dizendo assim, mas criatura, tu nunca nem perguntou. E assim prossegue a vida. Com gente que não quer, com gente que tem medo e com gente que não pergunta. E tudo isso, irmãos e irmãs, dentro de uma igreja. Eu não estou falando de uma pessoa lá fora. Esses não têm obrigação nenhuma de perguntar coisa alguma. Mas nós precisamos caminhar assim. E eu chego ao quarto grupo, que eu espero que seja majoritário dentro dessa igreja, e que deveria ser majoritário em todas as igrejas, que é o grupo que tem a coragem de perguntar. Que é o grupo que tem na sua mente, que pode fazer planos. Um grupo que pode sonhar, um grupo que pode querer, mas um grupo que não adentra o mar sem o capitão no barco. Um grupo que não faz voos solos, um grupo que compreende que a vontade do Senhor tem que prevalecer sobre a sua vida e sobre a sua história. E quando você compreende isso, você descobre que a vida que Deus tem para você, o plano que Ele tem para você, é Romanos 12, 2. Vontade boa, perfeita e você consegue imaginar coisas ruins dessas três palavras? Tipo assim, nossa, estava horroroso de perfeito. Não. Nossa, aquela pessoa estava insuportavelmente agradável. Não. Olha, estava ruim demais de tão bom. Não existe essa lógica.
Eu só posso dizer que a vontade do soberano, do Criador das nossas vidas, para filhos e filhas que perguntam e querem saber a vontade dele é essa: boa, perfeita e agradável. Isso não é sinônimo de sombra e água fresca. Porque você convida a Cristo para ser o capitão da nau do seu barco e da sua vida, isso não quer dizer, irmãos e irmãs, que a vida vai ser sem solavancos. Quem já fez um cruzeiro sabe que aquele negócio balança. Avião balança, carro balança. Eu tenho comigo que eu jamais faria um cruzeiro, porque seria 3 ou 7 dias ou mais dias na cabine. Porque qualquer coisa que balance vai me levar para o banheiro. Eu passo muito mal com isso. Mas nessa questão não. O piloto dessa nau, o capitão dessa nau, ele não precisa de GPS porque foi ele que criou o mar. Ele não precisa de GPS porque foi ele que criou o ar. Ele não precisa porque foi ele que criou a terra. Porque foi ele que criou absolutamente todas as coisas. Antes de você nascer, o que ele diz para Jeremias? Antes de você nascer, eu já te conhecia. Nós declaramos pontos fantásticos da nossa doutrina. Falamos assim: porque o Senhor é aquele que nos conhece antes da fundação do mundo. Mas quando nós temos que perguntar qual é a vontade dele, nós vamos lá e fazemos a nossa. Que negócio mais esquisito. Voltando ao tema, navegar é preciso. Sim, navegar é preciso, mas ninguém diz que você é o capitão do barco. Em nenhum momento. Nem a sua Bíblia e nem a minha Bíblia. Se tiver uma Bíblia dizendo isso, deve ser alguma nossa que a gente não conhece. Porque a nossa não. E nessa perspectiva, eu vou entender que quando eu tenho senso, ou melhor, quando eu tenho direção e propósito revelados à minha vida e ao meu coração, eu não vou desperdiçar a minha vida. Eu não vou jogar a minha vida fora. Não é só tirando a minha vida. E não estou julgando aqui. É não desperdiçando. E se você observar, nós somos craques em desperdiçar a vida. Você já se pegou zapeando no WhatsApp? Eu sei que vocês são mais crentes que eu sou pecador. Mas quando eu pego esse negócio aqui e fico. Quando eu olho, lá se foram 15 minutos. Pergunta, eu gasto os meses 15 minutos lendo a palavra? Estou falando de 15 minutos, não estou falando de coisa maior que isso não. Eu gasto 15 minutos de joelho na presença de Deus, porque a gente só tem cãibra quando vai ajoelhar para orar na presença de Deus. A gente vai para a academia, a gente faz agachamento, a gente faz meio muito, mas quando é para ajoelhar tem dor em tudo quanto é canto. Não é verdade? E entenda, eu não sou contra a academia não. Só não tenho paciência para ir, mas eu sou contra não. Irmãos e irmãs, essa manhã tão preciosa, esse sol maravilhoso, um para cada um inclusive. Pergunta, o que você tem feito da vida única, bela e breve que Deus te concedeu? Não, pastor, está muito cedo, está muito tarde. Não. O viver a vida, o desfrutar dessa vida, porque fomos criados para isso, para a honra e para a glória do Senhor, precisa estar intrinsecamente ligado ao fato de eu descobrir e saber a direção e o propósito que Ele tem para a minha história. Porque senão eu vou ser alguém navegando à deriva. E quem navega à deriva vai a pique. Vai naufragar em algum momento da história. Pais, mães, jovens, adolescentes, crianças. Provérbios 3, de 5 até 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. A palavra estribes vem do apoio do pé para quem vai subir no cavalo. Seria assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie naquilo que você sabe ou naquilo que você acha que sabe.
mas reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos, porque Ele é aquele que vai fazer com que o caminho se torne reto e com que a via se torne plana. Ainda que enfrentemos percalços, ainda que enfrentemos temporais, ainda que enfrentemos turbulências, não há o que temer, não porque eu estou no barco, mas porque o capitão está no barco. E se ele está no barco, pode ter turbulência, pode ter o que for, a viagem está segura e o destino está garantido. Quero fechar com uma historinha. Um cruzeiro parte de um porto e prossegue a sua viagem. E um dado momento começa uma dessas tempestades que acontece dependendo do oceano, uns mais, outros menos. E você sabe, ser humano é corajoso até começar uma tempestade. E aí o povo começa a se preocupar. E já tem gente dizendo que vai morrer. Mas no canto da sala tem um menino sentado, ali com um joguinho, brincando alguma coisa, e todo mundo correndo e corre para as cabines, e de repente passa um homem correndo e ele olha para o menino, e ele volta. Fala, menino. O menino muito educado diz, pois não? Você está vendo que está tendo a tempestade? Sei. Sei sim. Você está vendo que está todo mundo com medo? É, eu percebi. E você não está com medo? Ele falou assim, não. Aí o cara não resistiu. Por que raios eu estou aqui me borrando de medo, sou um adulto, e você, sendo um menino, não está com medo? Aí ele olhou, deu um sorriso e disse, é porque o piloto, o capitão desse barco é o meu pai. E eu já viajei com meu pai inúmeras vezes. E essa não é a primeira tempestade que eu passo com o meu pai. O senhor pode ficar tranquilo. Meu pai conduziu esse barco todas as outras vezes. E nessa ele vai conduzir também. Voltou para o joguinho e continuou. E o cara continuou desesperado porque não conhecia o pai do menino. Quando você sabe quem é seu pai, quando você conhece a vontade do seu pai, e obviamente aqui o pai é Deus, não há o que temer. Isso não é uma apologia à vida fácil, mas sim a segurança da viagem, que está naquele que pilota o barco da nossa história. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua graça, bondade, misericórdia, fidelidade. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque tu és aquele que direciona nossas vidas. Do mais novo ao mais experiente desse auditório, dessa igreja nessa manhã. Que nós não nos encontremos no grupo dos que não querem saber a sua verdade. Que não sejamos do grupo que tem medo da sua verdade. Que não sejamos do grupo que não pergunta sobre a sua verdade. Mas que sejamos o grupo que tem a coragem do pequeno Samuel, que diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Revela os teus planos e os teus propósitos, para que nós possamos viver para a sua honra e para a sua glória. Abençoa a tua igreja, abençoe o prosseguimento dessa programação. É assim que oramos, agradecidos e te engrandecendo no nome santo de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.